Oi pessoal, boa noite. Tudo bem? Como é que tá o som aí? Tá dando para ouvir direitinho? A imagem. Ok. Já 20 horas, né? 20 horas aqui para mim e para vocês, muitos de vocês aí, 21, né? É, então vamos lá. Nosso estudo de hoje é o livro Desobsessão, do André Luiz, o Espírito, o Médium Francisco Cândido Xavier, né? Nós já vamos começar. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Prontinho. Ok. Pessoal, meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, moro aqui em Campina Grande, na Paraíba, tá? E nós somos vinculados à Sociedade Espírita Maria de Nazaré. As nossas atividades públicas aos sábados, às 16 horas, todos estão convidados. Quem morar aqui perto de nós, né, pode vir nos conhecer. Seria muito agradável, seria muito bacana, né, vocês conhecerem o nosso trabalho, tá bom? Estão todos convidados aí. Vamos começar? Vamos fazer a nossa prece então? Vamos lá, né? Vamos fechar os nossos olhos e vamos abrir os olhos da alma, de modo que possamos então expandir a nossa visão para além da matéria, para que possamos divisar horizontes iluminados, amplos, harmoniosos que nos aguardam no porvir. Ajuda-nos, Senhor Jesus, para transformarmos os nossos melhores ideais de saúde, de bem-estar, de harmonia, de caridade, de fraternidade, em possibilidades reais no presente e no futuro. Ajuda-nos, Senhor, a começarmos por nós mesmos, adentrando a sonda de investigação no nosso íntimo, nas nossas possibilidades mediúnicas, nas nossas possibilidades de auxílio, de entendimento, de discernimento, e que possamos utilizar as nossas mãos para o trabalho no bem, utilizar o nosso coração e o nosso pensamento a benefício do próximo. Que a tua luz se irradie para todos os lares a nós conectados neste momento. Todas as casas espíritas aqui representadas, todos os grupos mediúnicos aqui representados. Que teu amor se expanda envolvendo todos os corações, agora e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal, novamente boa noite. Vamos então começar. Eu estou fazendo o seguinte, pessoal. A gente estava estudando o livro Desobsessão, do André Luiz. A nossa perspectiva é facilitar para que hajam mais grupos
mediúnicos, né, trabalhando de uma forma produtiva. Tá? A gente lida com muitas pessoas dentro e fora do Brasil, a gente atende muitas pessoas, né, como na psicoterapia, a gente acaba tendo contato com médiuns, doutrinadores, de todas as partes, aí, casas espíritas com vários problemas. A gente vê que uma das maiores dificuldades nas casas espíritas é a parte mediúnica. Então, como a gente faz mais de 30 anos que a gente trabalha na área mediúnica, reunião mediúnica, criando grupos mediúnicos, treinando os médiuns, treinando doutrinadores, né? Então a gente adquiriu alguma vivência, alguma experiência que a gente quer transmitir, que a gente tem transmitido nos estudos, né? Para que os grupos se estruturem de uma forma produtiva, né? A benefício dos médiuns, a benefício das casas, a benefício dos espíritos sofredores que estão em grande quantidade em torno do planeta, no planeta, né? Necessitados de tudo, por desconhecerem a realidade espiritual. Tá? Então esse é o nosso objetivo, todos estão convidados. Aqui nós não vamos falar exatamente sobre obsessão, nós vamos falar sobre as reuniões de desobsessão e as sugestões que o André Luiz nos propõe para estruturarmos bem a nossa reunião mediúnica. Tá? Só que eu vou evitar tratar dos capítulos neste livro. Por exemplo, semana passada a gente falou, teve um capítulo mobiliário, né? Mobiliário da reunião mediúnica. Eu vou evitar entrar nesses aspectos mais físicos, aspecto mais prático ali da iluminação, né? Hoje, por exemplo, a gente vai pular. A gente iria falar das cadeiras. A gente iria falar das cadeiras e da iluminação, né? Então, por mais que seja interessante, nós vamos pular esses tópicos aqui que não falam mais diretamente a mediunidade, a doutrinação. Nós vamos mais objetivamente para esses pontos que interessam mais aos médiuns e doutrinadores. Aí vocês dão uma olhadinha, tem o livro virtual, o PDF, né? Aí dá uma olhadinha nesses capítulos que a gente pular. Qualquer dúvida a gente tenta tirar, mas são capítulos, né, que falam mais da parte material, tá? Então eu gostaria de deixar esses capítulos de lado, a gente cuidar mais daquilo que interessa mais diretamente aos médiuns e aos doutrinadores e à reunião no seu aspecto espiritual, tá? Tá certo na sua organização também, mas deixe esses aspectos eminentemente práticos da organização material do ambiente em segundo plano, né? Então vamos lá. Nós vamos pegar, então, opa, peguei errado aqui. Só um pouquinho. Pronto. Nós vamos pegar aqui, então, o capítulo 18, tá? Isolamento hospitalar. Isso aqui é um capítulo interessante para a gente conversar, tá? Isolamento hospitalar. Vamos ver o que quer dizer isso aqui para a reunião mediúnica, né? Aí o André Luiz começa. A desobsessão abrange em si obra hospitalar das mais sérias. Compreenda-se que o espaço a ela destinado, entre quatro paredes, guarda a importância de uma enfermaria com recursos adjacentes da espiritualidade maior, para tratamento e socorro das mentes desencarnadas, ainda conturbadas ou infelizes. Ok? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa aqui, né? A desobsessão abrange em si obra hospitalar das mais sérias. A casa espírita é um hospital. Do ponto de vista espiritual, a casa espírita é um hospital. Tá, a gente pode entender a casa espírita no aspecto tríplice aí, né? É escola, né? É templo, hospital, escola. Ok? A casa espírita tem esse aspecto tríplice aí, né? Templo, hospital, escola. Então existe, né, ligado à questão terapêutica do espiritismo, né?
As pessoas que buscam, necessitando, com problemas do corpo e com problemas da alma, da emoção, do pensamento, né? E problemas espirituais permeando tudo isso. Tá? Então a reunião mediúnica, ela demonstra muito isso. A importância da casa espírita como hospital. Hospital psiquiátrico e hospital de clínica, vamos dizer assim, de tratamento das mazelas do corpo, seja do corpo material, seja do corpo espiritual, do perispírito. Tá? Então isso é muito importante, né? A gente adentrar a casa espírita lembrando desse aspecto. A reunião mediúnica é uma atividade que trata, né, de uma obra, de um hospital, né? Dos mais sérios, é uma obra das mais sérias, né? Ok? Compreenda-se que o espaço ela é destinado entre quatro paredes guarda a importância de uma enfermaria, onde estão ali muitos necessitados. Se pudéssemos ver uma grande legião de necessitados em torno de nós, os médiuns que conseguem ver sempre nos falam, né, de muitos irmãos necessitados ali em torno do agrupamento mediúnico, né? E os espíritos amigos, eles concentram no ambiente da casa espírita e em específico no ambiente da reunião mediúnica, eles preparam o ambiente como se fosse uma sala de cirurgia, como se fosse uma UTI, né? Como se fosse um ambiente altamente preparado, altamente especializado, altamente equipado. Existem equipamentos que eles trazem de planos mais elevados que só conseguem funcionar em ambientes onde a vibração é mais equilibrada, onde os trabalhos de amor, de socorro, de atendimento proporcionam um nível vibratório específico que possam utilizar certos equipamentos e certos materiais e certos procedimentos. Entendeu? São aquisições que a casa espírita vai conseguindo conforme ela vai elevando os seus trabalhos. Conforme os seus trabalhadores vão demonstrando maior qualidade, né? Maior desenvolvimento de virtudes, maior senso de responsabilidade. Então esse agrupamento e essa casa espírita vão adquirindo, né, pelos espíritos que vão auxiliando, que vão atendendo, e pela sua característica vibratória, vão se transformando em verdadeiros hospitais muito bem equipados para tratamento das obsessões, para cirurgias espirituais, não só com fins à cura do corpo. Pode até acontecer e não tem nenhum mal nisso. Jesus curou muitas pessoas, ajudou fisicamente muitas pessoas. Tá certo que o trabalho dele não era só para curar corpos, né? Porque ele sabia que os corpos, se a pessoa não cuidasse, daqui a pouco ela estava de novo mal, né? Vai e não peques mais para que não vos aconteça coisa pior. Ele sabia que aquela ajuda que ele estava dando, daqui a pouco a pessoa podia desfazer aquela ajuda, né? Então, lógico que o maior trabalho é o trabalho voltado para a educação das almas, né? Mas também aliviar o sofrimento físico, também ajudar na melhora física das pessoas, não tem nenhum mal nisso, né? Mas principalmente a reeducação das pessoas com fins à libertação da obsessão, que é o grande mal hoje da humanidade, que assola a humanidade, é a obsessão espiritual, né? Devido à falta de preparação interior das pessoas, devido aos maus hábitos, devido, né, ao descuido e ao desconhecimento que muitas pessoas, né, que a maioria da população ainda se caracteriza, né? Ok? Então, a Maria Lígia falou, e as cirurgias espirituais? Você pode falar um pouquinho sobre? Então, né, um assunto paralelo aí, mas a gente pode falar. Vai depender muito, Maria Lígia, disso que eu estou falando, né? Porque para se realizarem cirurgias espirituais de maior gravidade, de maior importância, de maior delicadeza, né,
É preciso que os médiuns da casa, né? É preciso que a casa, mas que os participantes da casa, na equipe, proporcione uma qualidade de fluidos específica que sintetiza nas suas características, né, desses fluidos, sintetiza as qualidades morais dos seus participantes. E dentro dessas qualidades morais, os hábitos que cultivam, as disciplinas a que se entregam, né? O equilíbrio em que procuram viver. Então aí você tem um montante de energias, né? De algumas pessoas que se prestam mais a essa produção da interferência dos espíritos na própria matéria, utilizando o fluido intermediário que é o ectoplasma, né? O André Luiz fala bem disso no livro Nos Domínios da Mediunidade, que a gente está estudando toda terça-feira, né? Então, vocês estão convidados a estudarem com a gente também, tá bom? Então, veja a relação que existe, né? Entre a moralidade do grupo, entre o preparo do grupo, sentimental, emocional, né? Mental, vibratório, com os trabalhos que serão feitos, né, as cirurgias no corpo físico e no perispírito, tá? No perispírito, ok? Então vamos lá, vamos dar a sequência aqui. Então, tudo isso com vista ao tratamento, né, e socorro das mentes desencarnadas ainda conturbadas ou infelizes. Por exemplo, as energias que os participantes doam, os fluidos que são exalados, exteriorizados pelos médiuns nas reuniões mediúnicas, eles são um material plástico, né? Que é o ectoplasma, esse material plástico que os espíritos utilizam para os trabalhos de enfermaria, de enfermagem, né? Por quê? Porque os desencarnados que trazem lesões no seu perispírito, os reflexos do câncer, os reflexos da pneumonia, os reflexos dos reumatismos, o reflexo os vários problemas que a gente pode ter, né? Da hanseníase, os reflexos ainda no perispírito, porque a gente leva essas lesões, né, esses mal funcionamentos também no perispírito a gente leva, né? E só a pouco e pouco a gente vai se desvencilhando dessas desarmonias, recebendo os tratamentos desses postos de socorro, desses hospitais no plano espiritual. E o material ectoplásmico dos participantes é o grande elemento utilizado, né, para a reconstituição do perispírito desses irmãos, junto com fluidos da natureza, fluidos extraídos das árvores, das plantas, das ervas, né, junto com a energia dos bons espíritos, né? Então você tem esses três fluidos, né? Os fluidos dos encarnados, o ectoplasma, você tem os fluidos dos vegetais que podem ser utilizados, eucalipto, entre outros, né? Por causa da clorofila, que é muito importante, né? E junto com as energias dos espíritos amigos, né? Então eles fazem procedimentos muito interessantes no nosso perispírito e no nosso corpo físico. E nos desencarnados também, todos aqueles doentes que estão recebendo o auxílio, tá? Ok? Então vamos lá. Arrede-se da desobsessão qualquer sentido de curiosidade intempestiva ou de formação espetaculosa. Coloquemo-nos no lugar dos desencarnados em desequilíbrio e entenderemos, de pronto, a inoportunidade da presença de qualquer pessoa estranha à obra assistencial dessa natureza. Tá? Então vamos lá. Vamos entender isso aqui, né? Então a primeira coisa, para a gente deixar de lado, né,
tirar da desobsessão da reunião ali qualquer sentido de curiosidade intempestiva ou de formação espetaculosa. Então, primeira coisa, a mediunidade, a reunião mediúnica, não é trabalho apenas para curiosidade, para satisfazer a curiosidade das pessoas. É lógico que uma curiosidade sadia permeia as vidas de todos nós, e através da curiosidade a gente aprende muita coisa, tá? Ok. Isso não é a priori algo ruim, mas não dá para nós apenas sermos movidos pela curiosidade. É preciso demonstrarmos certos fatores distintivos, algum conhecimento já da doutrina espírita, né? Uma boa vontade no sentido de aprender, isso é muito importante, pessoal. Às vezes a pessoa até não tem muito conhecimento, mas ela tem muita vontade de aprender. E ela tem humildade. Porque a humildade, pessoal, eu coloco entre as virtudes, se não for a maior ou das maiores, junto com o amor, né? A caridade. Porque o médium sem humildade é difícil. Né? Assim como o doutrinador, o médium, o participante da reunião mediúnica, tem que ter humildade para aprender, para se desenvolver, né? Para adquirir experiências. Porque a gente erra muito, a gente precisa ter humildade para refletir a respeito dos erros, né? Dos ajustes que a gente precisa fazer. É muito importante a humildade, pessoal, extremamente importante. Tá? Então, a gente tem que tirar a curiosidade vã, né? Ou então, o grupo fazer um verdadeiro espetáculo para pessoas. Vamos dizer assim, às vezes a pessoa vai fazer uma reunião aberta, né? O que nós não aconselhamos, uma reunião mediúnica aberta, para fazer um espetáculo de mediunidade, né? Uma reunião de desobsessão aberta não é recomendável. Não é recomendável. Por quê? Porque nós não podemos transformar a reunião mediúnica num espetáculo. Não é um espetáculo. É uma reunião íntima. Né? Nós vamos falar sobre a quantidade de pessoas, nós vamos analisar certinho, mas é um agrupamento íntimo. Não é? É privado, é fechado. Né? Para que determinadas pessoas que demonstram ter o mínimo de condição de participar, possam participar num clima de respeito, acima de tudo de respeito, de boa vontade, de vontade de ajudar, de ser ajudado, né? E isso é muito importante, tá? Então é sobre isso que ele está falando aqui, o André Luiz, né? Ok? Então, para a gente tirar a curiosidade intempestiva, né? E a formação espetaculosa, não é. É um trabalho de caridade, pessoal. É um trabalho de ajuda, dos mais sérios que existem, né? Coloquemo-nos no lugar dos desencarnados em desequilíbrio e entenderemos de pronto a inoportunidade da presença de qualquer pessoa estranha à obra assistencial dessa natureza. Quer dizer, se a gente fosse colocar no lugar dos que estão sendo atendidos, são pessoas como a gente, só estão fora do corpo físico, né? Nós não gostaríamos de chegar numa sala de cirurgia e junto com a equipe de cirurgiões está lá um fotógrafo, está lá um jornalista, está não sei o que, na sala de cirurgia lá, você exposto, os seus órgãos expostos, a sua situação exposta, a sua debilidade, que fosse um parto mesmo, né? Que fosse um parto. Você não gostaria de chegar no parto da sua esposa, ou se você é a mulher, no seu parto lá, e tem um monte de gente lá em torno do... Você quer ver só a equipe médica, enfermeiros, médico, anestesista, se precisar e tal, não é? Então, é um trabalho de respeito àquele que não quer também estar exposto publicamente. Ele não quer estar exposto, não é? Ele está suplicando ajuda, não é? Então nós temos que respeitar esse limite aí, né? Nós temos que respeitar a condição de necessitado que ele está. Poderíamos ser nós, né?
Imagina fazer uma reunião mediúnica aqui aberta no Facebook para todo mundo ver, né? Quer dizer, uma coisa impensável, né? Que é diferente, por exemplo, pessoal, é diferente em termos, né? Mas é diferente, por exemplo, das reuniões públicas que o Chico Xavier fazia das cartas psicográficas, né? Que eram trabalhos abertos para as pessoas participarem, né? Os familiares que perderam, com uma esperança de receber uma carta que o Chico lá às vezes percebia, né? Então é diferente essa situação de mediunidade para recebimento de mensagens, tal, é uma situação, né? A desobsessão é outra. Então os trabalhos do Chico eram muito respeitáveis, né? Muito elevados, de grande importância, né? E a reunião de desobsessão, o Chico também participou a vida toda. O Chico participou de reuniões de desobsessão. Tem um livro do Chico chamado Instruções Psicofônicas, que são coletâneas de comunicações que foram recebidas num grupo que o Chico participava como médium, nas reuniões de desobsessão, né? Então o Chico participou a vida toda, o Divaldo participou a vida toda, participa ainda, né? A gente tem uma parenta nossa que participa lá junto com o Divaldo, lá na reunião mediúnica deles, é uma das trabalhadoras lá que dão apoio ao Divaldo, né? Então a gente já foi lá conhecer o ambiente, ela nos contou lá, né, que o Divaldo sistematicamente participa lá, né, da reunião funcionando como médium de desobsessão, né, como um médium psicofônico, né? Então isso muitas vezes não é falado, isso muitas vezes não é, quer dizer, a gente aprecia o trabalho público, né, dos médiuns e oradores, tal, e muitas vezes a gente não analisa o que deu sustentação para esse trabalho, que é aquele trabalho silencioso, aquele trabalho privado, aquele trabalho anônimo nas reuniões de desobsessão. Eu falo isso porque o próprio Emmanuel, né, fala que as casas espíritas todas elas têm que ter pelo menos uma reunião de desobsessão, né, para sustentar a própria casa espírita, né? Para sustentar os próprios trabalhadores, a própria equipe, para dar conta da necessidade que vem à casa espírita. Eu falo isso até para que as casas se lembrem que dos maiores sustentáculos da casa espírita são as reuniões mediúnicas. O cristianismo, só para a gente ter uma ideia, né? O cristianismo ele perdeu muito, ele se afastou muito da sua essência, ele se desviou quando ele passou a cuidar só de aspectos práticos, financeiros, administrativos, hierárquicos, tal, e começou a deixar de fazer reuniões mediúnicas. Por quê? Porque os primeiros seguidores de Jesus faziam reuniões mediúnicas. A gente vê muito claro isso no livro Paulo e Estevão, né? Paulo de Tarso, Pedro, né? Barnabé, Silas e tantos outros, né? Eles eram, João, né? Eles tinham contato com os espíritos, né? Quando a religião começou a fechar os canais com o plano espiritual e começou a cuidar só da matéria, aí foi o grande desvio. Foi o grande, porque a seiva que nos sustenta, a seiva que sustenta o espiritismo, que sustenta as casas, é o contato com a vida espiritual, é o contato com o transcendente, é o contato com aqueles que nos sustentam, que é a equipe espiritual da casa espírita. Por isso que nós vemos assim muito correto a palavra do Richard Simonetti, né? Que valorizou na sua encarnação, né? Valorizou muito a mediunidade na casa espírita, estruturou a casa espírita muito em função das reuniões mediúnicas, que eu creio que foi um acerto dele muito grande, né? Uma atitude muito acertada. E eu me lembro de uma palestra que ele fez na nossa casa espírita, há alguns anos atrás, que ele falava assim, olha, a mediunidade é o sagrado no espiritismo, que nós não podemos perder. A mediunidade é o sagrado no espiritismo.
né? Quer dizer, é aquilo que é a pedra de toque ali do Espiritismo. O Espiritismo surgiu da mediunidade, surgiu do contato com os espíritos. Nós temos a herança aí, todo o trabalho de Kardec nessa área, o Livro dos Médiuns, o trabalho de Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz, contando do contato com a vida espiritual, né? E aqui nós estamos estudando um livro do André Luiz falando só sobre isso, né? Então nós precisamos valorizar esse aspecto, né? Ok? Então vamos lá, pessoal. O amparo e o esclarecimento aos espíritos dementados ou sofredores é serviço para quem possa compreendê-los e amá-los, respeitando-lhes a dor. Né? Então, ainda indo nessa linha que a gente estava falando, né? A reunião privada, com as pessoas que podem tirar um bom proveito dessa reunião, no exercício do amor, no exercício do respeito, no exercício da caridade, aprimorando as suas possibilidades mediúnicas, mas ao mesmo tempo em que amam, ao mesmo tempo em que respeitam os espíritos, ao mesmo tempo em que promovem a caridade espiritual, que é das mais belas caridades que a gente pode fazer, né? Então, ó, o amparo e o esclarecimento aos espíritos dementados, e existem muitos espíritos dementados, espíritos alienados, tá? Alienados, muitos espíritos desmemoriados, muitos espíritos desorientados, achavam que iam encontrar o nada após a morte e encontraram a vida, só que uma vida que eles não entendem como está estruturada, eles acham tudo muito estranho, né? Muitos que cultivaram vícios, né, chegam em estado deplorável na vida espiritual, com necessidades físicas, a manutenção dos vícios, né, mas são ali tratados também, né? Morreu de overdose, morreu de acidente, então estão mutilados, muitos estão revoltados porque foram prejudicados, estão ainda querendo vingança, né? Então muitos irmãos se suicidaram. O nosso trabalho, por exemplo, o Maria de Nazaré, todo esse tempo aí que a gente participa de reunião mediúnica, a gente sempre esteve muito envolvido com o tratamento dos suicidas. Tanto dos suicidas em potencial, que estão encarnados, mas que precisam de cuidados, quanto dos suicidas já que cometeram um ato. Né? Espíritos que já se mataram, pessoas, né, que já se mataram e se encontram em situação deplorável no plano espiritual. Então Maria de Nazaré, ela faz um trabalho muito, muito especial nesse sentido, né? Enquanto nós estávamos no Paraná, fizemos durante essas últimas décadas e trabalhamos intensamente nesse sentido, e agora aqui em Campina Grande continuamos trabalhando nesse sentido, né? Para ajudar potenciais suicidas e espíritos também suicidas, né? Então, toda essa gama de necessitados, pessoal, elas estão em torno de nós, induzindo outras pessoas ao suicídio, induzindo outras pessoas à loucura, induzindo outras pessoas à criminalidade, induzindo outras pessoas à viciação, induzindo outras pessoas às quedas morais, seja elas quais forem, né? Então a desobsessão é um trabalho muito importante para desarticular processos patológicos, seja na própria equipe mediúnica, na equipe da casa espírita, seja os participantes que vêm buscar ajuda na casa espírita, seja na sociedade em geral. Até a casa espírita vai ajudando a sociedade de uma forma anônima, silenciosa, né, invisível, mas muito poderosamente, pessoal. Tem nesse livro mesmo, né? Mas por final do livro tem um capítulo que o André Luiz vai falar dos benefícios da desobsessão. É um dos últimos capítulos, ele vai falar sobre os benefícios da desobsessão. E a gente vai estudar isso aí especificamente. Vocês vão ver que beleza que é, né? A importância da reunião mediúnica, tá?
Ok? Então vamos lá. Daí nasce o impositivo de absoluto isolamento hospitalar para o recinto dedicado a semelhantes serviços de socorro e esclarecimento. Entendendo-se desse modo que a desobsessão, tanto quanto possível, deve ser praticada de preferência no templo espírita, ao invés de ambientes outros de caráter particular. Tá? Então, pessoal, do mesmo jeito que a gente pode tratar probleminhas corriqueiros, muitas vezes em casa, mas problemas mais sérios, a gente recorre ao hospital, a gente recorre ao posto de saúde, a gente recorre às estruturas mais especializadas, também no campo da mediunidade, também no campo do socorro, no campo da desobsessão, nós vamos sempre que possível, né? Sempre que possível, utilizarmos o ambiente da casa espírita. Tá? O espiritismo, ele surgiu nas fazendas, né? Ele foi se estruturando aqui no Brasil, né? Uma casa, outra, que o pessoal começava a fazer um evangelho, começava a fazer uma reunião mediúnica, tal, tal. Então, até nessa época que o André Luiz escreveu, ainda era muito assim, né? Ainda era muito assim. Na época que ele escreveu esse livro, na verdade estava começando a surgir as casas espíritas aqui e ali, né? De uma forma lenta foi surgindo as casas espíritas aí. Mas muitos grupos eram estruturados nas casas particulares, né? De um, de outro, na fazenda e tal, né? Então era muito assim. Mas é natural, né? A própria casa do caminho era a casinha de Pedro. Então a gente também não pode esperar colher dos frutos sem dar importância à semente. A gente não pode desprezar a semente, né? Então as sementes muitas vezes estiveram nas casas das pessoas, né? A casa de Pedro acabou se tornando a casa do caminho, que foi a primeira instituição de caridade do cristianismo, né? E também ocorriam fenômenos mediúnicos, né? Eles criaram lá ambientes de palestra, tal, né? Então, mas foi o começo. Então, também no espiritismo foi o começo. Só que aí você vai criando estruturas, casas espíritas, que vão tendo esse aparato que nós estamos falando aqui, vibratório, equipamentos, sala cirúrgica, vão tendo, né, procedimentos e equipamentos mais especializados de um hospital espiritual, que as nossas casas, na sua maioria, não possuem, né? Nós não temos a mesma facilidade em casa de manter o mesmo ambiente que a gente mantém na casa espírita. Por várias razões, né, pessoal? Às vezes nem sempre todo mundo da família é espírita, nem sempre a família consegue manter o equilíbrio necessário, pelas dificuldades, né, naturais da família, né? As famílias que conseguem, extraordinário, maravilhoso, né? Mas não é o que ocorre com frequência, né? Nosso grande desafio hoje é levar o centro para casa no sentido de levar as vibrações, né, o comportamento, o ideal para os nossos lares. A internet tem ajudado muito nesse sentido, né? Porque trouxe praticamente o centro para dentro de casa, os estudos virtuais, muitos de vocês, a maioria de vocês está em casa, né? Nesse exato momento. Isso é uma coisa boa, porque está trazendo o estudo, né? A vibração, a oração, em grupo, né? Dentro de casa, né? Isso é uma coisa bem interessante. Ok. A Elaine, como assim dementado? Minha filha é autista, né? Espíritos, né, que na vida espiritual estão alienados, trazendo os reflexos dos problemas que vivenciaram aqui na Terra, ou as consequências dos problemas que criaram aqui na Terra, né? Desequilíbrios do pensamento, da emoção, né? Então, quando a gente desestrutura o nosso próprio pensamento, a gente pode chegar no plano espiritual bastante desequilibrado, né? Mas na verdade o desequilíbrio começou aqui, né? Ele só
acaba se estendendo na vida espiritual, tá? Ok? Agora, deve ser praticada de preferência no templo espírita, ao invés de ambientes outros, de caráter particular. Por que ele fala de preferência? Porque nem sempre isso vai ser possível, entendeu? Nem sempre, né? Por vezes, eu já tive muitas e muitas vezes que atender determinados espíritos, até espíritos difíceis, complicados, muitas e muitas vezes já tive que atender em casa, ao longo desses anos todos. Minha mãe também, médium experiente, meu pai, doutrinador experiente, muitas e muitas vezes, né? Já vi minha mãe também precisar de um auxílio, a gente ter que auxiliá-la, ela como médium, né? A gente atender determinado espírito, até que está criando uma confusão no ambiente doméstico e tal, aí você vão fazer uma prece, de repente sente a presença, já ajuda, e aí já volta o ambiente à normalidade e tal, né? Não é o que a gente vai fazer sistematicamente, mas eventualmente a gente pode ter que fazer isso, tá? Por isso que de preferência vamos fazer na casa espírita, mas nem sempre isso será possível, né? Não porque a gente queira ou porque a gente não queira, mas pela necessidade. A necessidade ela se impõe, né? E entre você ajudar e você não ajudar, você tem que ajudar e confiar, né? Nesse sentido, é importante que os obreiros da desobsessão, notadamente os médiuns psicofônicos e os médiuns esclarecedores, visitem os hospitais e as casas destinadas à segregação de determinados enfermos, para compreenderem com segurança o imperativo de respeitosa cautela no trato com os espíritos revoltados e desditosos. Tá? Vocês entenderam? Então, ele recomenda que médios, doutrinadores, né, participantes da equipe, frequentem, né, conheçam hospitais para atendimento a necessitados de todos os tipos, hospital psiquiátrico também, para compreenderem a necessidade do respeito ao ambiente hospitalar. Tá? É isso que ele está dizendo aqui. Né? Os espíritos revoltados, desditosos, né? Então é importante mesmo, né? Próximo capítulo, componentes da reunião, né? Deixa eu ver primeiro aqui o que vocês estão perguntando aqui, porque às vezes é mais interessante a gente responder aqui ao invés de a gente entrar no outro capítulo, né? A Giane está perguntando, meu filho tem síndrome de Down, né? Isso também tem a ver com o que foi feito na encarnação passada? Sim, em termos gerais sim, Jane. Tá? Tem uma palestra do Divaldo ali fazendo uma consideração. Tem um comentário do Divaldo, né? A gente viu agora recentemente, ele colocando duas situações, né? Uma situação em que espíritos estariam se adaptando à vida no planeta Terra, espíritos de uma condição mais elevada, tal, e se ajustando geneticamente, podendo haver até alguma dificuldade nesse ajustamento e até alguma síndrome, algum problema nesse ajustamento genético, tal, né? Foi uma situação que ele colocou. E a outra situação, né, no caso desses problemas como síndrome de Down, autismo e alguns outros problemas aí, o problema kármico, né? Espíritos vivenciando situações kármicas, que eu creio que seja a maioria, tá, pessoal? Não acho que é o contrário, não. Não acho que a maioria de espíritos de uma condição que estariam ajustando geneticamente até, não acho, não. Acho que a maioria a grande maioria, esmagadora maioria, acho que são de espíritos necessitados, e pela ação e reação, lei de causa e efeito, sofrendo certas restrições, né? Restrições necessárias para o aprendizado, para a melhoria de determinados espíritos, tá? Então aí a gente teria as várias síndromes, né? As várias desarmonias e tal, que a gente tem observado, né? Ok?
O que não é demérito para ninguém. Estamos todos tendo aquilo que a gente necessita, né? Todos estamos tendo o remédio que a gente precisa. Seja ele qual for, não quer dizer que a gente é melhor ou pior do que ninguém. Nós somos o que somos, estamos tendo o que precisamos para a nossa evolução. Estamos na família certa, com o corpo certo, com as situações certas para a nossa evolução. E se é essa condição que esse espírito está vivendo, é porque é o que ele precisa, né? E é o que a família precisa. Então, também tem relação com as necessidades da família, quer dizer, do espírito e da família também que está cuidando, tá? E aí tem que ter muito amor, né? Como em qualquer caso, né? Qualquer filho precisa de muito amor, de bons exemplos, limites também. Muito importante os limites também que a gente dê, né? O fator educativo que a gente cerca a criança, né? Ok. Deixa eu ver o que mais vocês colocaram aqui, né? Aqui. A Celda colocou: os dementados serão socorridos? Sim, sim, sim. Todos são tratados, né, Celda? É lógico que determinados espíritos e determinados tratamentos demandarão mais tempo, né? Os alienados, eles levarão mais tempo até recobrarem a saúde, né? Muito interessante, mas funciona assim. Você leva um espírito que às vezes está em profundo estado de dormência até, às vezes em estado de alienação. Você coloca perto do médium, ele meio que recobra a consciência. Ele ganha como que uma vitalidade diferente ao contato do sistema nervoso do médium, ao contato com os fluidos do médium. Ele como que ganha uma vida temporária, como que ganha uma certa lucidez temporária. É extremamente útil, é o choque anímico que a gente chama, né? Em que ele entra em contato com as vibrações positivas do médium. E essas vibrações positivas do médium, como que encharcam o perispírito do sofredor, do alienado, do mutilado, tá? Provocando certas mudanças estruturais, certas mudanças fluídicas, né? Então ele ganha uma certa vitalidade, uma certa consciência, né? E uma certa lucidez. Aí quando se desliga do médium, ele volta um pouco àquele estado que estava, só que melhor do que estava. Entendeu? Então ele pode até precisar várias vezes se comunicar para ir recuperando as suas condições perispirituais, as suas condições mentais, emocionais, tá? A reunião mediúnica é uma terapia de grupo. É uma terapia de grupo para os encarnados e é uma terapia de grupo com a presença, né, a psicoterapia com os espíritos desencarnados. Tá? Então a Joana de Ângeles nos chama a atenção para isso, né? É uma psicoterapia espiritual, onde o desencarnado desabafa, grita assim, expressa a sua dor. Não, o médium tem que conter os gritos, né? O médium não deve ficar gritando muito não, porque não precisa disso, né? O espírito pode até querer, né? Pode até estar gritando, mas o médium não precisa necessariamente gritar ou ter movimentos bruscos. No André Luiz ele explica isso também, né? Mas funciona como um desabafo do espírito, né? Onde ele coloca energias que há muito tempo ele tem guardado, ele acaba desabafando, né? Ele acaba encontrando a oportunidade de falar da sua dor, da sua revolta. E isso, como em qualquer psicoterapia, ajuda muito o sofredor. Por quê? Porque diminui a sua dor, diminui a sua angústia, diminui o seu vazio, né? E ele encontra quem o ouve. E isso é extremamente terapêutico, né? Então, são coisas que a reunião mediúnica proporciona, né? Ok? A Maria Lígia: o recolhimento espiritual e o auxílio depende também de uma situação maior
de conscientização do espírito a ser socorrido? Sim, Maria Lígia. Sim, né? Geralmente os espíritos amigos conduzem para as reuniões mediúnicas aqueles que estejam mais próximos de receber um auxílio, mesmo que não sejam convencidos de imediato, né? Porque não se trata só de palavras, se trata de ele observar o grupo, observar até nas nossas casas, observar se nós estamos mudando de fato, se não é da boca para fora, né? Se não é só pregação. Então ele quer ver, e muitas vezes é permitido que ele nos acompanhe para depois ver se a gente vai fazer aquilo que a gente está falando que a gente vai fazer, né? Então aí o exemplo, tem espíritos que só se convence mesmo observando a gente no dia a dia, observando as dificuldades que a gente passa, as dores que a gente sofra, né? E aí ele vai vendo que a gente realmente está amando, que a gente está perdoando, que a gente está ajudando, né? E aí isso convence mais do que as palavras, inclusive, tá? A Mari está dizendo aqui, perguntando, né? Fragilidade emocional ou desequilíbrio emocional facilitam a aproximação dos obsessores? Sim, Mari. A ligação entre os obsessores e nós encarnados são os nossos conflitos íntimos. São as tomadinhas que ligam o plugue do obsessor conosco, tá? Então são as tomadinhas, cada conflito que a gente cultiva são as tomadinhas psíquicas, né? Que os obsessores conectam o plugue deles, tá? É a culpa que a gente traga dentro de nós, a baixa autoestima, o desânimo, a tristeza, a insegurança de um modo geral, né? Complexo de inferioridade, o medo, tá? Tudo isso tem que ser tratado, tudo isso tem que ser conhecido e tem que ser dissolvido através do alto amor, através do halo amor, da caridade que a gente pratica ao próximo, através do estudo, do autoconhecimento, do pensamento positivo. Nós temos que ir saindo desse estado psíquico e emocional para que os obsessores não encontrem guarida dentro de nós. Porque eles podem até vir com um pensamento depreciativo sobre nós, mas nós não aceitamos mais. Antes ele vinha e falava, você não vale nada, seu canalha, não sei o quê. E a gente não percebia que era um espírito, mas a gente ficava cultivando pensamentos autodepreciadores, né? Nada que eu faço dá certo, eu não sirvo para nada. Aí acaba sintonizando o que o espírito traz de revolta conosco e a nossa autodepreciação. Entendeu? Por isso que a Joana de Ângeles diz que nós não devemos nos autodepreciar nunca, né? Nós devemos cultivar o auto-amor, o autoconhecimento e entender que a presença divina está dentro de nós. E que autoconhecimento e reforma interior, né, muito mais importante é o encontro com os potenciais divinos. E não a gente ficar se fixando só nos erros que a gente comete ou nos defeitos que a gente tem. Nós precisamos conhecer muito mais a presença divina dentro de nós, entendeu? Entendendo que Deus está em nós também, né? E que nós temos todo um potencial superior a ser desenvolvido, ok? Pessoal, acho que nós vamos dar uma paradinha aqui, né? Deixa eu ver o que a Leidiane colocou, né? Sempre quando recebo passes, sempre passo mal lá dentro, só que sou consciente que não sou eu. Eu choro bastante lá dentro. Se é um obsessor, por lá eles não permitem falar. Eles não permitem falar. Ele falar, né? O espírito falar. Veja bem, Leidiano, o que você demonstra é que você é muito sensível, né? Você tem uma mediunidade aí, tá? É típico, né? Isso que ocorre com você é típico. Pessoas que têm muita sensibilidade e muitas vezes já tem até um potencial a ser trabalhado, tem um potencial até para ajudar, só que por isso que quando você se concentra e vai tomar o passe, quando você silencia ali e vai tomar o passe, certamente as tuas forças mediúnicas, elas estão transbordando. Você deve produzir bastante força mediúnica, só que você não está utilizando a força mediúnica que você produz.
Então isso faz com que haja um certo descontrole, um certo... Você está transbordando de força mediúnica, tá? É o que acontece quando a gente ainda não participa de reunião mediúnica e tal, tá? Então vai conversando, né? Chega a adormecer o corpo, então. Inclusive isso dá mais informações sobre a sua mediunidade, né? Talvez até você seja um pouco... Você falou que é consciente, né? Mas você talvez se desprenda do corpo muito, muito facilmente. Por isso essa sensação de dormência no seu corpo, tá? Muito importante você conversar com as pessoas, colocar a sua questão aí, participar de estudos sobre mediunidade. E quem sabe, né, eles permitam que você, a breve tempo aí, você venha participar de uma reunião mediúnica, tá? Então, né, se fosse comigo aqui, você ia trabalhando, eu ia trabalhando individualmente com você, os atendimentos que eu faço individuais após a palestra, né, após os passes, e iria até observando e até permitindo que você incorporasse, né, para que eu fosse conhecendo a sua mediunidade, fosse orientando você, até que eu chegasse ao ponto de participar na reunião mediúnica, né. Isso já traria um alívio, que você já começaria a gastar a sua força mediúnica e os sintomas provavelmente começariam a sumir, começariam a diminuir. E certamente os transes que você tem na hora do passe começariam a desaparecer também, mais rapidamente, que é o que acontece. Porque aí você começa a gastar a sua força mediúnica ali no tratamento, né? Pelo menos é como a gente trabalha, né? E aí começa a regularizar o fluxo mediúnico, tá? Mas aí cada casa trabalha de um jeito, você tem que conversar aí com o pessoal e fazer um atendimento fraterno e explicar o que está acontecendo, tá? Então, você sente que é de incorporação, exatamente, tá? Isso que eu falei certamente serve para muitos de vocês que estão participando do estudo, né? Então, a mesma recomendação, tá? Quem sente, como a Leidiane colocou, deve seguir a mesma recomendação, tá? E até dormindo eu vejo meu espírito saindo do corpo, né? Então, é isso mesmo, tá? Você tem muita facilidade de sair do corpo conscientemente. Toda mediunidade, ela guarda relação com uma maior ou menor emancipação da alma, tá? Então, quem tem esses laços do espírito mais frouxos com relação ao corpo, ou seja, se desprende muito facilmente, geralmente tem mais sensibilidade, tá? É o que a gente observa, certo? A Cássia colocou: não posso entrar na sala de passe com a luz apagada, passo mal, parece que estou flutuando. Já até caí depois saindo da sala. Você é um outro caso também, do mesmo jeito que eu falei para a Leidiane, né? Você demonstra ter muita facilidade de desprender do corpo. Você deve ser bem sensível também, Cássia. Tá? É a mesma sugestão que eu dei para a Leidiane, tá? Ok. Tá joia, pessoal. Vamos então finalizando, né? Já estamos na nossa hora. Aí semana que vem a gente continua. Lembrando que toda terça-feira, às 20 horas, para mim, 21 aí no horário de verão, né, de vocês, a gente tem o estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, tá? Então, quem quiser participar também, a gente também vai interagindo e tirando as dúvidas aí, tá bom? E toda quinta-feira também aqui o Desobsessão, tá? Então vamos lá, vamos agradecendo a Jesus pela oportunidade, agradecendo aos bons espíritos pela ajuda, pela proteção, pela intuição, por toda a paz que nós estamos sentindo e vivenciando neste momento, e pedindo, Senhor, que essa paz seja a paz que vibre em nosso lar, que vibre em todos os cômodos da nossa casa, do nosso apartamento, envolvendo a todos os familiares, envolvendo os espíritos que também estejam próximos a nós, pelos vínculos do passado, do presente, da necessidade. Que todos sejamos abençoados, Senhor. E que tudo isso que nós estudamos
seja um grande estímulo ao nosso aperfeiçoamento, um estímulo ao nosso trabalho de amor, ao trabalho de caridade com os necessitados. Muito obrigado por tudo. Ser conosco, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença. Um grande abraço em todos, tá? Fiquem com Deus. Tenham uma boa noite. Até mais.